Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Ainda bem que vai dar tempo aí, procura aí, Daniel 6. Daniel 6. Daniel capítulo 6, versículo 22. Se você não encontrou, se junta com o seu irmão aí. Está escrito assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque diante de mim foi achada inocência, e também contra ti, ó rei, eu não fiz mal algum. Eu quero que você preste muita atenção nesta parte. O meu Deus enviou o seu, mais alto, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. A minha oração neste momento é que a Carol venha sumir deste lugar. Deus, eu não posso nada, e eu sou tão ser humano e limitada quanto os que me escutam, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quiser. Eu te peço agora que a Carol suma, mas que teu Espírito apareça neste altar. Eu te peço, Pai, por favor, tome o microfone da minha mão, feche a minha boca e abra a tua boca neste momento. Espírito Santo, fique à vontade no ambiente. Jesus, pelo teu nome acima de todo nome, que haja cura, libertação, transformação, apontamentos de destinos, salvação de vidas na casa. Eu te peço que venha ser um culto tão extraordinário, ao ponto da gente não conseguir entender e ter discernimento do que aconteceu, porque eu não sei se é o céu que vai descer ou a igreja que vai subir, mas eu sei que sairemos cheios, transbordantes da tua presença. Fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Se assente. Sempre que o Senhor me direciona a uma mensagem, Ele tem sempre por costume me dar um tema na mensagem. Esse tema, ele serve como um resumo do que Ele vai dizer. Só que esse tema é uma pergunta, e eu quero que você preste muita atenção, porque ela será respondida no final da mensagem. O tema é: quem está com você? Para você guardar isso daqui, eu quero que você pergunte para quem está do seu lado. Pergunta: quem está com você? Não, gente, mas com curiosidade mesmo. Pergunta: quem está com você? Hoje eu vou contar, amando do Senhor, quem é que anda contigo de verdade, amém? Você vai entender. O livro de Daniel, capítulo 6, nos conta uma história que para mim é um dos maiores livramentos na Bíblia. Essa história vai falar de alguém muito conhecido. Esse alguém se chama Daniel. E quem aqui talvez não conheça Daniel? Daniel é alguém que, quando a Bíblia começa a nos contar a respeito da história dele, eu quero que você entenda essa introdução. A gente começa em Daniel capítulo 1 com Deus dizendo que ele era um jovem, mas era um jovem completamente separado. E eu quero que você diga comigo: separado. Além de ser alguém separado, mas por que separado, Carol? Porque ainda que ele tivesse os seus amigos que andassem com ele, e eles eram amigos crentes, a Bíblia nos diz que aos seus amigos tinha sido dada toda a ciência terrena, mas a Daniel tinha sido dado todo o entendimento e discernimento de visões e sonhos. Então ele era separado. Além de ser separado, ele também era muito crente. Crente por quê? Porque Daniel orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Então diga comigo: de oração.
além de ser separado e de oração, Daniel também era decidido. Decidido porque a Bíblia também nos conta que Daniel decide ainda jovem: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então ele era separado, de oração e decidido. Diga, decidido. Quando a Bíblia começa a falar mais profundamente sobre Daniel, a gente chega no capítulo 6 e a Bíblia nos diz que ele era excelente. Diga, excelente. Excelente porque ele carregava um espírito de excelência. Então, a respeito de quem eu vim falar, ele era separado, de oração, decidido e de excelência. Então, quando a gente começa a entender quem era Daniel no reino, e por ele ser excelente e ter tudo isso que eu disse, agora o contexto que ele está vivendo, vai ouvindo, é um contexto em que se levantará um rei que precisa repaginar o seu governo. E como que ele vai fazer isso? Ele vai levantar 120 sátrapas e juntamente com esses 3 príncipes. Entre os príncipes que ele precisa levantar, Daniel é escolhido. Para quê? Para ser príncipe. Escuta. Só que essa é uma posição muito alta, é uma posição bem vista, é uma posição desejada e é uma posição de status. Daniel está chegando numa posição que muita gente almeja. Só que Daniel, gente, era crente, decidido, de oração e separado. Então, além de tudo isso e ainda carregar um espírito de excelência, vai ouvindo, Daniel começa a se diferenciar no cargo que ele chega. Porque ainda que ele estivesse sendo levantado a ser príncipe, o texto diz que ele começa a se diferenciar porque ele tinha um espírito excelente. Então o que está acontecendo na vida de Daniel? A excelência que ele carrega não chega porque ele alcançou um grande cargo. A excelência de Daniel não chega porque ele alcançou uma posição. A excelência de Daniel está coligada à sua essência. Então peraí, se ele é excelente, então certamente os seus serviços serão excelentes. Agora eu começo a ministrar e eu quero que você entenda algo. Daniel não precisou alcançar uma posição para garantir excelência. Daniel era tão excelente que apareceu uma posição. Aí sabe às vezes qual é o nosso problema sendo ser humano e às vezes crente? É que a gente acha que para a gente ser excelente a gente precisa de uma posição, quando na verdade ser excelente te faz chegar onde os teus pés não conseguem chegar. Quer ver? Quando você é um crente excelente, você não precisa de um culto especial para ser excelente. A sua excelência começa dentro de casa, na sua adoração a Deus dentro de casa, quando você sai de casa, e você não precisa de uma oportunidade para se tornar excelente. Eu não sei como acontece aqui, mas eu vou dizer como acontece às vezes no Brasil. Existem pessoas que esperam alcançar um cargo para ser excelente com Deus, ou uma oportunidade de ser visto para ser excelente com Deus. Mas uma pessoa que é excelente em Deus, ela pode estar no altar, ela é excelente. Ela pode estar servindo água, ela continua sendo excelente. Ela pode ter o microfone na mão, ela é excelente. Ela pode estar sentada no banco, o culto dela permanece excelente. Excelência. Quando eu tenho noção que a minha excelência me carrega, eu não preciso que você me dê uma oportunidade para que eu chegue nesse lugar. Quando eu tenho noção que a minha excelência em Deus faz acontecer, eu não preciso que ninguém da terra indique para eu chegar em algum lugar. Não, eu vou melhorar. Quando eu tenho noção que a minha excelência de renúncia, vida de oração, tempo com Deus, entro no quarto, fecho a minha porta, eu não preciso que ninguém se preocupe em falar o nosso nome, porque a minha excelência em Deus vai comunicar o que a nossa boca não comunica. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque hoje a gente está em outra nação. Não pense que você chegou aqui porque você é bom, porque a gente não é. Não pense que você chegou aqui porque você teve condição de chegar. Você chegou aqui porque alguém no céu chamado Deus disse: eu deixo ele chegar. Eu vou te trazer uma consciência espiritual hoje. Levante a mão só quem é brasileiro. Abaixa a mão. Eu não sei de qual região do Brasil você veio, mas uma coisa eu te garanto: você só chegou porque Deus precisa derramar nessa nação o que Ele liberou sobre a sua vida naquela nação.
E a gente precisa ter noção disso e entender que a nossa excelência em Deus faz acontecer. Sabe por quê? Tem gente que vai dizer: fulano chegou e eu nunca cheguei, fulano alcançou e eu nunca cheguei. Já experimentou ser excelente em Deus? Sabe o que acontece? A excelência de Daniel é tão absurda que o rei começa a olhar Daniel. Escute isso. E ele vai dizer: eu preciso subir Daniel, sendo que ele já estava num cargo grande. E o rei vai dizer: eu preciso colocar como meu braço direito. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? A excelência de Daniel não está cabendo no cargo que ele estava. Você não entendeu? É que a excelência é tão grande que nem o cargo grande comporta a excelência que ele tem. Ah, meu Deus. Aí o rei está dizendo: não, é muito excelente, eu preciso subir e deixar mais perto de mim. Aí ele decide: vou subir Daniel. Aí essa notícia vai chegar aos outros príncipes. E os príncipes vão dizer: não vai subir, porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse Daniel. E aqui começa um problema, porque eu disse a você que Daniel era crente. E era um crente de orar. E eu preciso deixar um conselho onde Deus me permite quando eu piso. E é o seguinte: mexe com qualquer pessoa, mas não perde teu tempo mexendo com gente que ora. De verdade. Quer se levantar contra a vida de alguém? É contigo mesmo. Mas não perca o teu tempo se levantando contra a vida de um crente de oração. Sabe por quê? Porque não é a fofoca que vai contar para ele quem está se levantando contra ele. Quando ele entra no quarto dele, que ele fecha a porta e dobra o joelho, o céu começa a revelar o que está acontecendo na terra. Deus está dizendo: não perca o teu tempo mexendo com gente que ora. Daniel orava e eles estão mexendo com Daniel, não com o Deus de Daniel. E eles dizem: a gente vai manchar esse Daniel. Só que, gente, eu costumo dizer uma frase que parece jargão de pregador, mas não é. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Mas não tem porque Deus não ama. Não, não tem porque não busca. Mas quem tem só tem porque busca. Aí sabe o que acontece? Eles estão se levantando contra a vida de um crente que tem. Mas tem o que, Carol? Quer ver? Você pode não conhecer uma pessoa de oração, talvez não saiba o nome de tal pessoa, mas se ela for de oração, quando ela passa, arrepia do pé até a cabeça. Tu pode não saber o nome dela, tu pode não saber a história dela, nem se é um bom doutor ou um bom estudioso, mas uma coisa eu te garanto: se ela for de oração, o ambiente muda. Porque uma pessoa de oração não anda sozinha. Ela tem o que? A presença de Deus. E eles estão se levantando contra alguém que tem o que? A presença de Deus. Aí eu me lembro de Jacó, porque, escute isso, certa vez Jacó estava numa briga com o seu irmão dentro de casa. E o que ele faz? Ele decide ir embora. Só que quando ele vai embora, ele já sabe: eu vou sair daqui. O texto diz que ele vai para uma terra, para nessa terra cansado, pega uma pedra, coloca a cabeça, dorme, Deus se manifesta para ele. Aí o texto diz que ele levanta um altar com aquela pedra e derrama azeite sobre a pedra. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Jacó estava saindo de um ambiente depressa, diga depressa. E quando ele chega nesse lugar, que ele desce e coloca o azeite sobre a pedra, eu penso em algo e você vai entender. Isso aqui é sobre quem tem. É como se Jacó estivesse saindo de casa dizendo: eu até vou embora, eu até vou sair daqui, vou abrir mão do meu conforto, mas o azeite eu levo comigo. Não, você não entendeu. Você vai entender agora. O texto diz: não tinha ninguém fisicamente com Jacó. Só que Jacó pega o azeite e derrama. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem tem pouco derrama? Só derrama quem tem? Então eu penso, Jacó, além de carregar o azeite, ele carrega. E ainda que não tenha ninguém fisicamente, Jacó é um tipo de crente que me ensina: pode não ter ninguém aqui,
mas eu não preciso de plateia para derramar o que eu tenho. Jacó me ensina e me constrange, porque Jacó não escolhe culto para derramar azeite. Se ele tem, ele derrama. Se ele tem, ele derrama. Por quê? Porque Deus está no ambiente. Sabe o que a gente precisa aprender? Eu não estou preocupada se você não vai dar glória. Eu não estou preocupada se você não vai dançar. Eu não estou preocupada se você não vai cantar. Enquanto a gente estava aqui, a gente estava dançando, correndo, gritando. Por quê? Porque Deus está nesse lugar. E a nossa adoração não pode ser dependente da tua adoração. O que eu entendo é o seguinte: um crente que carrega azeite não precisa do amigo de banco para derramar o que ele carrega. Se ele sabe que Deus está no ambiente, ele não está nem aí se tu não quer dar glória, se tu não quer cantar, se tu não quer dançar. Mas ele sabe, tem alguém que é digno de honra, tem alguém que é digno de glória, tem alguém que é digno de louvor. E a gente derrama nesse lugar. A gente é crente, igreja. Carol, você está dizendo isso por causa do culto de hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que eu não estou preocupada com o culto de hoje, mas preocupada com depois do culto de hoje. Não adianta só levantar a mão aqui, ser crente aqui, adorar aqui. Por favor, seja crente no teu trabalho, na tua casa e principalmente nas tuas redes sociais. Tem que ser crente. Se a gente é crente, tem que ser crente. Aí sabe o que Daniel faz? Daniel ora. Daniel é crente. E aí eles começam a procurar nos serviços de Daniel, porque eles pensam, a gente vai achar alguma coisa nos serviços. Sabe o que ele encontra? Excelência. Tudo que eles encontram é não acham nada. Aí o texto diz que quando eles começam a pesquisar, eles param a vida para prejudicar um crente. Só que o que você precisa entender é que era príncipe de posição que está parando a vida para tentar parar um crente. Eu disse a você que eu fui criada debaixo de círculo de oração. E aí, quando eu ia para o culto de consagração, eu não sei aqui tem consagração, culto de libertação? Tem? No Brasil tem muito. Só que é um culto que não é muita gente que vai, o de consagração. Mas nos cultos de consagração, sempre tinha as mulheres do coque. Você conhece essas mulheres? Você já viu essas mulheres? E a minha mãe sempre me carregou. Para onde? Consagração, lá no Brasil, monte, vigília, hora nona. E estava eu indo junto. Queria? Às vezes não. Mas estava eu lá. Por que eu aprendi a tocar pandeiro? Porque não ia nenhum músico nesse culto. Aí só tinha um pandeiro. Sabe o que acontecia? Toda vez que a gente estava no culto de consagração, vamos ver se você vai lembrar disso aqui. Sempre aparecia alguém com um diagnóstico médico na mão, desenganado pela medicina, na porta da igreja. Sabe o que acontecia? Eu ouvia um barulho assim, ó. Vinha uma irmã de oração marchando lá de trás. Ela era de oração, gente. Aí ela já vinha lá de trás assim, ó. Deus mandou eu te dizer, quem manda na tua saúde é Deus, quem comanda a tua saúde é Deus, quem decide a tua saúde é Deus. Pelo amor de Deus, isso é gente que ora. Aí ainda que tivesse talvez uma mulher que não pudesse gerar, Deus mandou eu dizer isso aqui. Uma mulher que não tivesse condição de gerar, já vinha uma mulher de oração dizendo, já plantei a semente no teu ventre, assim diz o teu Senhor. Sabe o que acontecia? O negócio acontecia no culto. Por quê? Porque tinha gente de oração. Minha mãe me criou entendendo o que é guerra. E eu preciso te contar isso aqui porque Deus me deu autonomia para falar. Eu não saí do Brasil para vir aqui pregar a chave que vai te dar carro, casa, tu não precisa. Isso aqui não me abre agenda e eu não estou preocupada se eu não vou voltar. Eu vou pregar o que Deus está mandando. O ser humano não precisa de carro, de casa, de roupa de marca, não. O ser humano precisa de oração. Oração. Sabe por quê? Não adianta eu pregar para você sobre dinheiro, teologia de prosperidade, porque se o seu coração estiver nisso, tu perde tudo. Perde carro, perde casa, perde até a vida. Mas por que eu vim do Brasil falar de oração e da Bíblia? Porque se o seu coração estiver no lugar certo,
Se tu entender isso daqui, se o teu coração estiver no lugar certo, na oração, na Bíblia, você vai entender que o teu Pai é dono de tudo, do euro, do dólar, do real. Ele é dono de tudo, Ele é dono de tudo. Ele está dizendo, o teu coração tem que estar no lugar certo. Mas não, às vezes a gente é tão ruim que a gente acha que as coisas da terra são tudo que a gente precisa. Mas eu vou te dar um choque de realidade. Nem da terra você é. Quer ver? Você vai dizer, ninguém me indica para uma boa promoção, ninguém me indica numa boa igreja, ninguém investe em mim. Deus está dizendo, desde quando tu precisa da terra para fazer alguma coisa por você? Deus te trouxe para dizer, quem manda na Suíça sou eu, quem comanda a Suíça sou eu. Você não precisa de nada. Tu não precisa que a França te indique, tu não precisa que os Estados Unidos te indiquem. Quando tu tem um Deus que é dono da França, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Holanda, da Espanha, do Brasil, Ele está dizendo, eu só preciso que você tenha oração. Oração. O que a Suíça precisa, o Brasil precisa e os países precisam é oração. Sabe por quê? A oração movimenta o céu. Olha, tenta mexer com um crente. Agora tenta mexer com um crente que ora, ele vai movimentar o céu. Sabe o que acontece? A gente vive num tempo onde as pessoas não oram, elas cochicham com Deus. Sabe o que elas fazem? Elas apenas, obrigada Senhor por essa comida, amém. Ah Senhor, me leva em paz para o meu trabalho, me traz em paz, amém. Eu ainda sou de um tempo que a gente entra no quarto, dobra o joelho e gasta tempo em oração. Ora 1, ora 2 horas, ora 3 horas, pelo amor de Deus. Mas a gente entende, eu não saio daqui enquanto o céu não se abrir. Eu não saio daqui enquanto Deus não se manifestar. Eu não saio daqui enquanto o céu não fizer. Isso aqui é crente que ora. E essa é a chave. A chave não é o teu banco. A chave não é o teu dinheiro. A chave não é ninguém que pode te indicar. A chave é... E a palavra que me ensina, entra no quarto e fecha a porta. É oração, sabe por quê? O diabo tentou me matar muitas vezes na minha saúde. Eu tive febre reumática. O médico disse, não vai dar. Minha febre chegava a 41 graus. Eu convulsionava. Sabe o que acontecia? Escute isso. Quando a minha febre chegava em 41 graus, pastor, a minha mãe pegava o azeite, dizia, abre a boca agora. Quando eu abria a boca, ela tacava o azeite. Minha febre lá no alto. E ela começava, vai curando, vai curando, vai curando, vai. Se tu entender o que é o que são pais de oração, vai curando, vai curando. De um lado o diabo gritava, vou matar, vou destruir. De outro lado uma mulher guerreava dizendo, vai pregar na Suíça, vai pregar nos Estados Unidos, vai pregar. Tem uma mulher de oração que me ensina. Você tem que orar, você tem que orar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se o inimigo lançou os ardis dele, se tem um espírito maligno de depressão rondando a tua casa. Eu não sei se tem um espírito maligno de suicídio rondando aquele lugar. Eu não sei se tem um espírito maligno de complexo de inferioridade, crise de ansiedade, dependência de remédio. Mas uma coisa eu sei, Deus trouxe você aqui mesmo hoje no culto para dizer, vou te ensinar a guerrear contra esse espírito maligno. Vou te ensinar o que é guerra. Sabe por quê? Quando a gente ora, ainda que o inimigo tente, a gente ora. E uma coisa eu aprendo, quando o diabo começa a cirandar, um crente de oração sente o ambiente. A primeira coisa que o diabo faz quando começa um espírito maligno de depressão a rondar o lugar é fazer você parar, não ter vontade de nada, nem de levantar da cama e às vezes nem de tomar banho. Só que Deus me ensinou como é que guerreia no mundo espiritual. E se você começar a sentir esses sintomas, eu vou te ensinar a dica. Tu vai pegar a espada, vai entrar naquele ambiente e vai começar, quem manda aqui é Jesus.
Se tu não tem mais vontade de se arrumar, toca no teu guarda-roupa e fala: quem manda aqui é Jesus. Se tu não consegue dormir porque a insônia te ronda, bota a mão no travesseiro e fala: quem manda aqui é Jesus. Começa a entender que na oração a gente vence.